Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês, meus amigos que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, os nossos sinceros agradecimentos pela sua companhia. Muitíssimo obrigado mesmo. Nós vamos reproduzir em seguida um programa muito bom, o programa número 60, Filosofia, Ciência e Moral. Mas antes de falarmos da nossa programação, nós vamos falar da nossa página Estação da Luz Espírita. Aqui você vai encontrar um acervo que atende às suas necessidades de pesquisa, lazer e mesmo para os seus estudos. Nós reunimos aqui o maior acervo possível de matérias espíritas. Estamos reproduzindo agora, por exemplo, a programação da Web Rádio Estação da Luz, aqui de Natal, e da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Uma programação excepcional. Mas lembrando que a nossa página não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina. E para isso nós contamos com a sua companhia. Muitíssimo obrigado por estar conosco, mas nós vamos agora ao programa número 60, Filosofia, Ciência e Moral, Espíritos Criminosos e Arrependidos. Alexandre Santos, Cristina Buquerque, José Guilherme e Elielso Tavares nos trabalhos técnicos da Web Rádio Estação da Luz. Eles fazem uma viagem no livro Céu e Inferno. Primeiro eles concluem o estudo do senhor Benoit, e um religioso que foi descrente, ele não acreditava, não tinha fé e praticou uma série de tronchuras, de atrocidades lá e acabou desencarnando e sofrendo horrores com as perseguições, mas na sequência eles vão começar o estudo do senhor Jacques Latou, que é um outro espírito que foi assassino, foi preso, condenado, julgado e executado. E depois ele vai lá na reunião de estudos espíritas de Allan Kardec e ele conta a história dele. Bom, não vou detalhar porque aí perde a graça, mas quero lhe convidar para mais esse programa excepcional. A prática viva da doutrina espírita. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai nosso que estás no céu, santificado
mar livrai-nos de todo mal. Bom dia, bom dia, bom dia a todos aqueles que nos assistem e nos ouvem pela web rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz e luz diretamente de Natal, Rio Grande do Norte, para todo o planeta Terra. Hoje é quarta-feira e toda quarta-feira às 8 horas da manhã é dia do programa Filosofia, Ciência e Moral. Hoje, compondo a bancada do programa, nós temos o nosso irmão Elielson Tavares, que cuida de toda a parte técnica do programa e faz esse programa chegar a todos vocês, nosso incansável trabalhador aí e divulgador da doutrina espírita. Temos também aqui na bancada do programa Alexandre Santos, que sou eu, a nossa irmã Cristina Albuquerque e o nosso irmão Guilardo, que deve estar chegando por aí em alguns minutos. Lembrando que a Web Rádio Estação da Luz recebe o apoio institucional do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, da Casa de Caridade Chico Xavier e de várias outras entidades espíritas e movimentos espíritas pelo Brasil afora. E assim, iniciando mais este programa, Filosofia, Ciência e Moral, onde continuaremos a estudar o livro O Céu e o Inferno, na sua segunda parte, os exemplos trazidos pelos Espíritos. Nós iniciamos esse programa chamando a nossa irmã Cristina, aliás, eu mesmo farei a leitura preparatória e logo em seguida a gente passa a palavra para o nosso irmão Guilardo fazer uma prece e a nossa irmã Cristina fazer uma pequena leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a leitura de hoje, gente, é uma leitura preparatória que nos prepara para o ambiente do programa. É retirada do livro Caminho, Verdade e Vida, né, psicografia de Francisco Cândido Xavier e escrita pelo Espírito Emmanuel. A lição de número 100, que fala de auxílios do invisível. Auxílios do invisível. É retirado um pequeno trecho do livro Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 12, versículo 10, que diz o seguinte: e depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias e nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo. As denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas nossas atividades de crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor, que o liberta, atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão, caminha ao lado do mensageiro, ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões, no momento oportuno. Mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores
a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Então, essa é a leitura preparatória que nós fazemos hoje. Vamos chamar aí o nosso irmão José Guilardo para fazer uma prece inicial. Guilherme, um momentinho só, por favor, antes da prece. Alexandre, a sua imagem ela está congelada. Enquanto Guilherme faz a prece e Cristina faz a leitura e o comentário, você pode entrar e sair de novo para ver se consegue corrigir esse defeito, por favor, querido. Obrigado. Ok. Bom, então vamos lá. Bom dia, Cristina. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Tavares. Bom dia, Brasil. Mais uma quarta-feira, estamos juntos novamente, graças a Deus, né? Com muita alegria. E vamos fechar nossos olhos, vamos mentalizar Jesus, vamos entrar em conexão com a espiritualidade superior, dizendo: Senhor Deus, nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, do louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com o esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Cristina. A leitura do Evangelho de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 17, tem o título O Dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos mais altos e elevados. Não quero falar senão do dever moral, e não daquele que impõe as profissões. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não gostarias de ver ultrapassado em relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos. Sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, argumentando com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo rápido de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a dobrar-se às diversas complicações. Permanece inflexível diante das criaturas. E as criaturas, mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como o filho depende de sua mãe.
O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Lázaro, Paris, 1863. Esse é o Evangelho para a nossa reflexão no dia de hoje. O dever moral, a nossa obrigação moral. Obrigado, minha irmã Cristina, pela leitura do Evangelho de hoje. Esses evangelhos são importantes demais porque nos deixam em contato com os ensinamentos do Mestre Jesus, para a gente poder olhar com um olhar de caridade as coisas que nós estamos tratando aqui no programa. Obrigado, minha irmã. Então é isso, nós vamos iniciar então o programa de hoje, deixando claro para os nossos espectadores, para os nossos ouvintes, né, e aqueles que nos acompanham pela Web Rádio Estação da Luz, que nós estamos ainda estudando o livro O Céu e o Inferno. Livro esse que a gente não cansa de indicar para aqueles que são estudiosos da doutrina espírita, livro esse que a gente não cansa de indicar para aqueles que querem compreender um pouco mais sobre a justiça divina, né, e aqueles que querem compreender um pouco mais sobre, né, a nossa sorte, o nosso destino depois da desencarnação. Então, nós estamos estudando a segunda parte do Livro dos Espíritos, aliás, desculpe, do Céu e o Inferno, e a segunda parte, esse livro é formado de duas partes. A segunda parte dele traz vários relatos de espíritos que em manifestações mediúnicas, em reuniões mediúnicas, veio descrever a sua condição no mundo espiritual. Então, no programa passado, a gente estava falando sobre os espíritos criminosos, os criminosos arrependidos. E a gente vinha falando na semana passada sobre o caso de... Só um minutinho aqui, a gente estava falando sobre o caso de... Benoit. Benoit, exatamente, o caso de Benoit, que foi um religioso, né? Benoit, que foi um religioso, era um homem muito inteligente, mas era pobre, né? E ele viu naquela época, até Guilardo falou uma coisa muito interessante no programa passado, né? Que é bom sempre a gente contextualizar a história em que o sujeito viveu, né? Ele vivia em um momento em que o clero, né, tinha muitas benesses, né? Quem era do clero vivia bem, né? Não passava dificuldades econômicas, vamos dizer assim, com fome, então esse sujeito que era pobre viu na atividade religiosa a oportunidade não só de fugir da pobreza, né, como também de colocar a sua inteligência em favor da humanidade, né? E aquele sujeito, infelizmente, angariando os postos que a religião lhe ofereceu, sendo um sacerdote, ele começou a errar, e errar criminosamente. Portanto, depois do desencarne, sofrendo, né, esse espírito, ele espontaneamente aparece numa reunião mediúnica e conta o seu drama. Então, nós falamos sobre isso na quarta-feira passada. E eu queria perguntar aos irmãos aí se tem alguma coisa que vocês queiram complementar com relação a esse caso do Benoit, né? Se não tiver, aí a gente já começa a tratar sobre um outro assunto, gente. Também dentro do tema dos criminosos, né? Como os colegas aí não têm nada mais a acrescentar com relação ao passado, nós teríamos aqui... Só comentar assim rapidamente, só dizer que o principal fator que levou ele a cometer tais crimes, como ele mesmo diz, né, foi a falta de fé que ele tinha, né? E foi feita até uma pergunta a ele, né? A descrença foi a vossa única falta? E ele respondeu: basta ela para arrastar as outras. Assim, só para frisar bem esse ponto, é que foi a falta de fé, né? Ele não acreditava em nada, só acreditava que nas possibilidades que ele vivia no mundo material, que não iria ter nenhuma responsabilidade depois, então ele tinha que usufruir o máximo que ele pudesse, custasse a quem custasse, doesse a quem doesse. O importante era ele
usufruir, né? Assim, só para frisar que ele não tinha fé em nada, né? Ele não acreditava em nada. Só para... Exatamente. Desculpa eu me interromper, Oi. mas uma pergunta aqui muito interessante. Será que não existe ainda os Benoás de hoje dentro das casas espíritas, dos templos evangélicos, das igrejas católicas? Será que foi só naquela época lá recuado? Ou será que ainda não temos? Quem sabe não tem 5 aqui, ou 4, melhor dizendo, verdadeiros Benoartes? É só uma pergunta para a gente. Sem dúvida. Pode começar, Cristina. Sem dúvida que existe, e ao longo do tempo sempre existiu, e não sei quando vai deixar de existir. Mas eu mesmo tive convivência com pessoas assim que eram líderes religiosos e que não tinha um pingo de caridade dentro de si. Quando alguém procurava em busca de um alento, de um socorro por estar numa dificuldade, a resposta era: nós não somos instituição de caridade, nós não podemos abrir uma ajuda porque a fila amanhã estaria enorme na porta. Então, nós não somos isso, nós somos apenas uma igreja, uma casa de oração. Então, muitas vezes eu também me questionei e muitas vezes fui de encontro a isso, discriminada, inclusive, quase que fui excomungada uma vez por conta disso. Porque eu digo, gente, se você tem uma casa de oração, numa casa espírita, numa igreja, em busca de uma palavra de amor, de caridade, alento para a sua dor, e você se encontra, onde mais você vai? Onde está a resposta para isso? E nós estamos aqui fazendo o quê? Somente lendo o Evangelho, falando palavra bonita aí fora, mas cadê as obras? As obras são mais importantes do que isso. E a gente sabe muito, muito aí fora ainda, infelizmente, pessoas que usam dessa posição, que poderia ser o representante verdadeiro de Jesus, amor, caridade, acolhimento, mas que estão só nessa posição e nada mais. Tudo segue a lei, uma ordem, um critério, e nós não estamos de acordo com o que determina, então não podemos fazer. É isso que a gente sempre ouve. Sandra. Acho que Guilardo está querendo falar alguma coisa também, né, Guilardo? É muito interessante, né, essa pergunta do nosso irmão Tavares. É só um comentáriozinho para, no caso aqui que a gente está estudando, né, a posição de destaque naquela época, né, como o Alexandre já falou, eu também tinha comentado um pouco, com relação ao clero. Mas hoje, né, a gente poderia abrir o leque, é muito maior, né? Quantos Benoá nós temos hoje, por exemplo? E Jesus já nos alertava com a questão dos falsos profetas, né? Para a gente ter cuidado com eles, né? E quantos Benoá nós não temos, por exemplo, Alexandre, na política, que veem na política uma oportunidade de se locupletarem? Quantos Benoá nós não temos na medicina, né? Os médicos que entram para usufruir da medicina e ali praticarem seus crimes, né? Quantos Benoá nós não temos aí nos diversos setores da sociedade de hoje em dia, né? Não só na política, mas não só nas religiões, mas nos diversos setores. Na polícia, por exemplo, quantos Benoá nós temos, né? Pessoas que entram ali para defender o cidadão, para fazer cumprir a lei, e eles mesmos se tornam criminosos, né? Vê uma oportunidade de terem ali uma segurança para praticar seus crimes impunemente, né? Só assim um comentário que hoje em dia, né, não só na religião, né, mas nos vários setores nós temos Benoás. Sim. E esse comentário, no programa passado a gente também falou esse comentário de vocês. Sim, esse comentário de vocês é muito importante, e a provocação de Tavares é mais importante ainda, viu? Porque é o seguinte, eu acredito que nada que foi escrito, né, na codificação espírita tenha sido escrito só para a gente consultar como um compêndio de curiosidade. Né? Eu acredito que o esforço maior do nosso irmão Kardec, junto com todos aqueles que estavam ajudando ele, sejam encarnados ou desencarnados, era de trazer para a humanidade uma possibilidade de você, através dessa leitura
da codificação espírita, você aplicar tudo isso à sua própria vida. Então, eu gostei dessa provocação de Tavares, porque eu costumo fazer isso sempre, Tavares. Sempre que a gente está estudando dentro da doutrina espírita, é bom a gente trazer para o nosso contexto atual de hoje a situação, para a gente aprender as lições que estão sendo trazidas. Nenhum espírito desse trouxe sua história para ser registrada aqui nesse livro à toa, gente. Tudo isso faz parte de uma, vamos dizer assim, de uma revelação divina. É Deus revelando para a gente a outra faceta da vida. Né? Olha, a vida continua, e continua desta forma. É a continuidade da lição de Jesus, que dizia a cada um segundo suas obras. A gente está aprendendo na prática agora isso. Então é bom a gente aprender o exemplo de Benoit, trazendo sim para a realidade. Nós temos Benoits hoje? Temos, e não só nas religiões, como foi dito aqui por Cristina, como foi dito aqui por José Guilardo, e como foi provocado aí por Tavares. Nós temos muitos Benoits hoje vivendo ainda na face da Terra. Nós temos muitos Benoits hoje vivendo ainda a experiência que esse rapaz viveu, de ter a oportunidade dada por Deus, né, de, através de uma religião, se libertar e libertar várias outras almas, mas se perde desgraçadamente. Né? Se perde por quê? Porque, primeiramente, coloca o interesse pessoal acima do interesse da coletividade. E esse é um grande erro, gente. Um grande erro não só dos religiosos, como um grande erro de todas as pessoas que estão passando por uma experiência aqui nesta terra. Né? Quando a gente coloca o interesse pessoal acima do interesse da coletividade, aí a gente cai desgraçadamente, assim como Benoit. Então foi muito bom lembrar. E aí eu queria lembrar, viu, meu amigo Tavares, minha amiga Cristina, meu amigo Guilardo, eu queria lembrar também que na parte final dessa história de Benoit, nós temos uma mensagem que foi dada pelo Guia do Médium. O Guia do Médium. Eu acho interessante a gente fazer essa leitura dessa mensagem, porque o Guia do Médium, né, ele traz aqui uma informação tão interessante para a gente. Olha o que é que ele diz aqui, ó. Coragem, meu filho. Isso é ele ele trazendo um alento para Benoit, né? O Guia do Médium, que recebeu Benoit naquele momento, está orientando Benoit, né? E ele diz o seguinte: coragem, meu filho, porque ser-lhe-á concedido o que pedes, posto longe esteja ainda o termo da expiação. As atrocidades por ele cometidas não têm número nem conta, e maior é a sua culpa porque possuía inteligência, instrução e luzes para guiar-se. Tendo falido com conhecimento de causa, mais terríveis lhes são os sofrimentos, os quais, não obstante, se suavizarão com o auxílio e o exemplo da prece, de modo que lhe seja o termo confortado pela esperança. Deus o vê no caminho do arrependimento e já lhe concedeu a graça de poder comunicar-se a fim de ser encorajado e confortado. Pense nele muitas vezes, pois nós te entregamos para fortalecer-se nas boas resoluções que lhe poderão advir dos teus conselhos. Ao seu arrependimento sucederá o desejo de reparação e pedirá então uma nova existência para praticar o bem como compensação do mal que fez. Quando Deus estiver satisfeito a seu respeito e o vir resoluto e firme, far-lhe-á entrever as divinas luzes que o hão de conduzir à salvação, recebendo-o no seu seio, qual pai ao filho pródigo. Tem fé e nós te ajudaremos a completar o teu trabalho. Paulinho. Então, gente, olha, essa mensagem desse espírito que é o guia do médium, é muito interessante para a gente, porque vem casar com aquela leitura preparatória que a gente fez. Lembra da leitura preparatória que trata sobre uma prisão de Paulo, aliás, de Pedro? Pedro estava preso, de repente apareceu um anjo do Senhor, né, um espírito superior, né, apareceu para ajudá-lo a sair da prisão e libertou ele da prisão.
esse anjo levou Pedro, né, foi ao lado dele durante a primeira guarda da prisão, a segunda guarda da prisão, tirou ele da prisão, a porta da prisão se abriu, ele continuou andando com ele durante uma rua inteira e depois deixou ele sozinho com seu livre-arbítrio. É isso, a ajuda do alto vem, mas é o nosso esforço pessoal que vai nos tirar da lama, gente. Sim. Os espíritos protetores e superiores até estendem a mão pra gente, mas a gente vai pegar na mão dele e a gente vai ter que se esforçar para tirar a lama na qual a gente entrou, né? Cada um tem sua responsabilidade. E lembremos sempre da lição do mestre, né? A quem muito foi dado, mais será cobrado. Então veja que o espírito guia do médium, ele vem nos dizer que o sofrimento desse espírito é maior, ou parece ser maior, porque ele era instruído. É um sujeito que errou sabendo que estava errando, né? Sabendo. Porque nós vamos estudar logo mais um outro caso, e aí eu vou adiantar para vocês o de Jacques Latour. E Jacques Latour é um outro criminoso, mas diferente de Benoit. É um outro criminoso, né, que possivelmente não tinha a mesma consciência que ele tinha, né, com relação ao mundo espiritual. Mas sofreu consequências parecidas com a dele, mas diferentes. E a gente vai observar isso, tá bom? Passar a palavra aqui para a Cristina, porque ela estava querendo falar. Com relação ao evangelho dessa manhã também, que fala sobre o dever. E o dever moral o dever é uma obrigação moral. E no evangelho aqui, a gente pode refletir, ele diz onde ele começa e onde ele termina, onde ele se detém, o dever. E ele começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E termina no limite em quem gostarias de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Então, como a gente vê nesse caso, ele tinha o dever, né, de cuidar, de acalmar, de ajudar essas pessoas que o procuravam, de trazer um alento ao seu sofrimento, e ele foi um causador de sofrimento. Então, não cumpriu em nada com o dever que o Evangelho nos orienta. E sente isso agora em relação a ele mesmo, ao sofrimento que agora ele enfrenta, e que Deus diz que, mesmo assim, ele terá uma nova oportunidade. E muitas vezes a gente diz, eu não pedi para nascer. Quantas vezes a gente já ouviu dizer isso? E nessa situação a gente vê que, depois do arrependimento, depois de tudo que se passa, a gente realmente quer uma segunda oportunidade para poder restaurar tudo aquilo que a gente fez em uma outra encarnação. É isso, Alexandre. Valeu, Cristina. Eu só queria lembrar uma coisa também, gente, para a gente poder entrar aqui no assunto, no tema de hoje, no outro caso que a gente vai começar a estudar hoje. Eu queria lembrar de vocês um dos maiores tormentos de Benoit, viu? Lembram de um dos maiores tormentos dele? Era ver as vítimas, né, dos seus crimes aqui na Terra lhe cobrando no mundo espiritual. Né? Aparecia na frente dele, se mostrando para ele, como a dizer o tempo inteiro, eu estou aqui, viu? Eu sou aquele que você fez mal. Estou aqui para cobrar a sua conta, viu? Então, isso, Allan Kardec nos fala sobre isso na primeira parte do livro O Céu e o Inferno, e nos diz que esse é uma das maiores angústias do espírito que erra na Terra, né? É justamente ter a oportunidade de ver, né, e sentir próximo a ele aqueles a quem ele fez mal. E isso Deus permite, gente, por um motivo. Isso é pedagógico. Isso nos ensina, né? Mas é uma tortura, Alexandre. É uma tortura. Não tenha dúvida que é uma tortura para quem cometeu o mal, né? É uma tortura moral. Mas é uma tortura moral necessária. Porque não estando diante das consequências do seu ato, né, normalmente a gente tende a colocar os nossos atos assim para debaixo do tapete, né? E não querer observar o que a gente fez. Quando a gente vê as consequências dos nossos atos ali na nossa cara, aí a gente se incomoda, e esse incômodo faz com que a gente se movimente para se livrar desse sofrimento,
né? E foi o que aconteceu com o Benoit. Agora, notem que uma coisa interessante que acontece com o Benoit, gente, que a gente precisa ressaltar aqui, é que ele relata a satisfação dele de estar ali se comunicando naquela reunião mediúnica, porque naquele momento, né, ele se vê temporariamente afastado das suas vítimas, né? Então isso é um alívio para ele. É tanto que aqui no finalzinho, ele diz aqui para a gente o seguinte, ó, na questão 21, Kardec pergunta a ele, ó, procurai assegurar-vos do vosso estado, porque os bons espíritos que vos cercam vos ajudarão. Aí ele diz, não, que os anjos não vêm ao inferno. Tu não estás só? Vedes em torno. Sinto que me auxiliam a atuar sobre ti. A tua mão obedece-me, não te toco, aliás, e seguro-te como? Não sei. E aí vem a questão 22, ó. Implorai a assistência dos vossos protetores. Kardec diz a ele, ó, implorai a assistência dos vossos protetores. Vamos pedir ambos. Vamos nós dois aqui pedir aos seus protetores. E ele diz, queres deixar-me? Aí ele já sente que ali a conversação está indo para o final, gente. A comunicação mediúnica está indo para o final. E ele fica ressentido. Ele diz, queres deixar-me? Fica comigo. Olha ele pedindo, fica comigo, porque vão reapossar-se de mim. Vão reapossar-se de mim. Eu te peço, fica. E aí na questão 23, Kardec diz, não posso demorar-me por mais tempo. Voltai diariamente para orarmos juntos, e os bons espíritos vos auxiliarão. Aí ele diz, sim, desejo o perdão, orai por mim, que não posso fazê-lo. Então veja, gente, que esse momento, esse pequeno momento, em que ele é afastado dos verdugos não, das vítimas dele, né? Que ele é afastado das vítimas dele para fazer a comunicação mediúnica, é um alívio para aquele espírito. E aí a gente consegue perceber o tamanho da dor moral dele, de estar o tempo inteiro em contato com as vítimas dos seus crimes. Isso é uma consequência, gente, que a gente vê constantemente nos espíritos criminosos. E é uma consequência que a gente vai ver também no próximo espírito criminoso, que é o Jacques Latour. E aí eu queria explicar para vocês a história de Jacques Latour. Alexandre? Jacques Latour era uma... Oi, pois não, Guilherme? Pois não, só para aproveitar isso aí que você já falou, que realmente que falou muito bem, com relação ao sofrimento dele, às angústias daquele pessoal que estava ali, ele vendo constantemente, né, aquelas pessoas que ele fez sofrer e tal, que isso faz parte da pedagogia, e tem aquela máxima espírita, né? Você chega ao bem pelo amor, pela dor, né? Então, eu achei bem interessante a pergunta número 5, que diz assim, olha, nunca vos arrependestes? Ele diz, há muito tempo, mas o arrependimento só veio pelo sofrimento. Então, é a forma que ele tem de pensar, de raciocinar, de refletir em tudo que ele fez, né? Em tudo que ele foi capaz de fazer, e se arrepender, de provocar um arrependimento, porque senão, se não acontecesse nada, ele não tem... Então ele ficaria ali muito tempo e jamais ele teria esse arrependimento e essa vontade de querer um dia reparar o erro que ele fez, né? E outra coisa muito importante é que ninguém fica desamparado. Até mesmo o criminoso mais terrível tem toda assistência. E eles ficam, né, a espiritualidade superior, aguardando o momento adequado para agir, em que ele está preparado para poder começar a reparar suas faltas, né? Ninguém fica sem assistência. É como diz, né? Jesus e Deus, nosso Pai, ele ama com a mesma intensidade a vítima e o criminoso. A diferença é que o criminoso, ele enxerga coberto de chagas, de feridas, de tormentos, cego, de toda qualidade de sofrimento possível, né? Mas ele ama com a mesma intensidade. E, como diz do Espiritismo, nenhuma falta ficará impune, nenhuma falta ficará também sem a oportunidade de ser corrigida, né? A mesma consequência que eu vou ter que pagar, então eu vou ter a mesma oportunidade para me corrigir e para, com o bem, reparar o mal que eu fiz. Era só para acrescentar, aproveitando o seu comentário, Alexandre. Muito bem, meu irmão. Cristina, tem alguma coisa a falar mais? Não, sobre esse caso, não.
Ok, meus irmãos, então vamos fazer o seguinte, vamos analisar um outro caso, que a gente começa a analisar hoje e continua no próximo programa, tá certo? Porque ele é um pouco grande e vale a pena a gente acompanhar ele desde o começo, porque aqui nós temos um caso de um criminoso arrependido, onde a gente vai ver as consequências dos atos dele em etapas, tá certo? E isso é muito interessante. Ele se chama Jacques Latour. Jacques Latour, ele foi um criminoso que morou na França, viveu na França lá pelas idas de 1800 e alguma coisa. Né? Então ele foi um assassino, ele foi condenado pelo júri, pelo tribunal do júri de Fox, e executado, ele foi executado com a guilhotina, ele foi guilhotinado. Né? Então nós temos aqui um criminoso, né, arrependido, que passou pela pena de morte. Né? E aí a gente vai falar sobre a pena de morte, vai ter a oportunidade de falar sobre a pena de morte a partir deste programa também. Né? Pena de morte esta que ainda existe, infelizmente, em alguns países do mundo, como resquício de uma época em que criminosos, né, eram tratados muitas vezes com a pena capital, né, com a morte, principalmente quando cometiam crimes mais graves, crimes de assassinato, alguma coisa dessa natureza. E o próprio Livro dos Espíritos diz para a gente que, na verdade, a pena de morte ela está se encaminhando para ser extinta no nosso planeta Terra. Ela ainda é um resquício de uma época, né, que está sendo ultrapassada, né, quando o planeta está começando a se encaminhar aí para uma regeneração. Né, mas ela ainda existe. Ela ainda existe em vários países. Ela existia na França na época de Jacques Latour, e Jacques Latour era um latrocida, gente. Era um dos piores dos criminosos, né? É aquele que mata para roubar, né? Então, o camarada não só dava muito valor aos bens materiais, como ele dava tanto valor aos bens materiais que a vida se tornava insignificante para ele. Se fosse um empecilho à vida dos outros, ele matava a pessoa para poder roubar, né? Então, esse era o Jacques Latour. Claro que ninguém tem uma vida só de desgraça e crime. Esse cidadão deve ter amado alguém, deve ter tido filhos, esposa, sei lá. Mas essa história dele não é contada aqui. A história que é contada aqui é a história dos crimes cometidos por ele e das consequências disso no mundo espiritual. Tá bom? Então, Jacques Latour era um assassino, latrocida, que matava para roubar, né? Foi preso, passou por um tribunal, foi condenado à morte e foi guilhotinado. Aí, olha que coisa interessante, em uma reunião íntima, olha o que Kardec está dizendo para a gente, não era uma reunião pública, era uma reunião íntima, fechada, de um grupo fechado, né? Não aberta ao público. Então, em uma reunião íntima, de 7 a 8 pessoas, havia em Bruxelas, em 13 de setembro de 1864, e a qual assistíamos. Então, Kardec estava lá assistindo essa reunião de 7 ou 8 pessoas, uma reunião privada, fechada, né, lá em Bruxelas. Ele estava participando dessa reunião. E foi pedido a um médium que tomasse do lápis, sem que ali houvéssemos feito qualquer evocação especial. Então pediram a um médium para tomar um lápis, eles não fizeram evocação nenhuma, pediram para o médium tomar o lápis, estavam esperando. Quem chegasse ali para se comunicar, eles iriam, né, conversar. Então, possuído de extraordinária agitação, olha só, possuído de extraordinária agitação, ei-lo a traçar caracteres muito grossos, e depois, rasgando o papel, exclama: arrependo-me, Latour. Então, olha só, numa reunião íntima, fechada, 7 a 8 pessoas, Kardec estava ali observando aquela reunião, né? E ao observar a reunião, ele viu que o dirigente da reunião pediu para que um médium tomasse de papel e lápis, teve uma intuição, provavelmente alguém ali estava intuindo ele, pede para pegar papel e lápis, tem gente para se comunicar, né? E aí, naquele momento, o espírito escreve de forma... aliás, o médium é tomado de uma agitação muito grande, ou seja, o espírito vem muito agitado, né? E ele começa a traçar caracteres muito grossos.
E o que é que ele diz? Arrependo-me, arrependo-me, e bota o nome dele, Latu. E depois ele rasga o papel, gente. Depois ele rasga o papel. Aí o que é que acontece, olha? Surpreendidos com a inesperada comunicação, de modo algum provocada, visto como ninguém pensara nesse infeliz, cuja morte até então era ignorada por uma parte dos assistentes, dirigimos ao espírito palavras de conforto e comiseração, fazendo-lhe em seguida esta pergunta: que motivos vos levou a manifestar-vos aqui, de preferência a outro lugar, quando não vos evocamos? Responde o médium em viva voz. Veja que aquilo que era uma psicografia se transformou naquele momento em uma psicofonia. O médium já não mais escreve, o médium fala, né? O médium fala. Então muita gente até questiona, na época de Kardec tinha psicofonia? Tinha. Mas o método mais utilizado era a escrita, né? Era a psicografia. Mas existia, sim, as manifestações psicofonia. Vamos dizer assim, de psicofonia. Então responde o médium. Na realidade, o que está respondendo é o espírito, né? Vi que almas compassivas terias piedade de mim, ao passo que outros ou me evocam mais por curiosidade que por caridade, ou de mim se afastam horrorizados. Depois começou por uma cena indescritível que não durou mais de meia hora. O médium, juntando os gestos e a expressão da fisionomia à palavra, deixava patente a identificação do espírito com a sua pessoa. Às vezes, esses gestos de cruel desespero desenhavam vivamente o seu sofrimento. O tom da sua voz era tão compungido, as súplicas tão veementes, que ficávamos profundamente comovidos. Alguns estavam mesmo aterrorizados com a superexcitação do médium. Mas nós sabíamos que a manifestação de um ente arrependido, que implora piedade, nenhum perigo poderia oferecer. Se ele buscou os órgãos do médium, é que melhor desejava pantear a sua situação, a fim de que mais nos interessássemos pela sua sorte. E como os espíritos obsessores e possessores, que visam apoderar-se dos médiuns para os dominarem, tal manifestação lhe fora talvez permitida não só em benefício próprio, como também para a edificação dos circunstantes. Então, gente, antes de entrar no caso em si, eu queria falar sobre isso. Notem, observem como Kardec analisa essa manifestação de psicofonia e percebe que na psicofonia, ali naquele momento, ele consegue perceber coisas que na psicografia ele não percebe. A entonação da voz que o espírito dá, né? A forma, os gestos que ele utiliza na hora de se comunicar. Isso fala muita coisa sobre o espírito, né? Então, só um adendozinho que a gente está fazendo. Kardec, que era acostumado com a psicografia, com o método da psicografia, naquele momento analisa um espírito que se comunica pela psicofonia. Percebe algumas coisas nele que ele não perceberia normalmente numa psicografia, né? Então essa é a primeira coisa interessante. E notem que ele diz aqui que havia uma relação íntima entre o espírito comunicante e o médium. Talvez por isso que ele se comunica através daquele médium, por uma afinidade que já existia entre eles. Possivelmente, né, ele já era conhecido daquele médium, tá bom? Então essas são as informações iniciais. E aí, gente, uma coisa interessante que ele diz aqui, ó. Ainda palavras do espírito Jacques Latour. Sim, piedade. Muito necessito dela, da piedade. Não sabeis o que sofro, não o sabeis, e não podereis compreendê-lo. É horrível. A guilhotina. Que vale a guilhotina comparada a este sofrimento de agora? Nada. É um instante. Este fogo que me devora, sim, é pior, porque é uma morte contínua, sem tréguas nem repouso, sem fim. E as minhas vítimas ali estão ao redor, a mostrar-me os ferimentos, a perseguir-me com seus olhares.
aí estão, e vejo-as todas, todas, sem poder fugir-lhes. E este mar de sangue, e este outro manchado de sangue, tudo aí está, tudo, e sempre ante meus olhos. E o cheiro de sangue, não sentis? Ó, sangue e sempre sangue, ei-las que imploram as pobres vítimas, e eu a feri-las sempre, sempre, impiedosamente. O sangue inebria-me, acreditava que depois da morte tudo estaria terminado. E assim foi que afrontei o suplício e afrontei o próprio Deus, renegando-o. Entretanto, quando me julgava aniquilado para sempre, que terrível despertar! Oh, sim, terrível, cercado de cadáveres, de espectros ameaçadores, os pés atolados em sangue. Acreditava-me morto e estou vivo, horrendo, horrendo, mais horrendo que todos os suplícios da terra. Ah, se todos os homens pudessem saber o que há para além da vida, saberiam também quanto custam as consequências do mal. Certo que haveria mais assassínios, aliás, certo não haveria mais assassínios, nem criminosos, nem malfeitores. Eu só queria que todos os assassínios pudessem ver o que eu vejo e sofro. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção, gente, foi imposta a esse homem uma pena de morte. Mas, como todos nós sabemos, a morte do corpo físico não acaba com o sofrimento dele. Tá? Ele mesmo acreditava que depois da guilhotina tudo ia se acabar. Mas aí vem a surpresa dele. Continua vivo. E pior, vivo e vendo aqueles que matou um dia. Né? Veja que o sofrimento moral é bem maior do que o sofrimento físico. A guilhotina não foi nada, gente. O sofrimento físico que foi ser guilhotinado não foi nada. É tanto que ele diz, a guilhotina, isso aí, meu amigo, não foi nada. Foi só um breve momento. O problema foi depois. Depois o que eu tive que passar. Então eu vou parar um pouquinho aqui para passar a palavra para os colegas. Eu gostaria de colocar no início, quando pergunta a ele por que ele está se comunicando ali, e ele coloca que em outras oportunidades as pessoas estavam reunidas mais por curiosidade e por caridade. E percebe-se o tamanho do desespero dele, do arrependimento em relação a tudo que ele fez. E se a gente montar uma tela mental, como é descrito, como ele descreve o que ele vê, o que ele sente nesse momento, é algo realmente assustador, é algo realmente impossível de conviver, é um sofrimento terrível, porque todos os crimes que ele possa ter praticado... Até o cheiro do sangue ele sentia, né? Até o cheiro do sangue ele sentia. Você encarnado pratica um crime e você sai da cena do crime e tudo sai da sua mente. Talvez você seja torturado por um pensamento, uma lembrança, mas você sai totalmente. Agora, desencarnado, da forma que ele se encontra, sentindo, vendo, percebendo, e assim, sem condições de se libertar, de sair daquele pensamento, daquele momento que ele está vivendo. Aqui fora, a gente pode sair e ir embora, ir para outro lugar. E ali não, ele está preso nessa sintonia, vivendo isso o tempo inteiro, se passando diante dos seus olhos, diante das suas sensações, sentindo. Então, é uma situação muito difícil de enfrentar, realmente. É um sofrimento sem palavras, a gente não tem para expressar tamanho sofrimento. E, ao longo que ele foi cometendo os crimes, um de cada vez, e ele ali contava que todas as lembranças chegam ao mesmo tempo. Parece que estão todos querendo ir em cima dele, as lembranças, os pensamentos, os momentos, os horrores, vão acontecendo tudo ao mesmo tempo. Realmente é uma tortura para o espírito desencarnado, e ninguém quer estar numa situação dessa. Como ele diz ali, se eu pudesse
passar isso para os outros malfeitores, para que eles não viessem a cair, né, e ao que eu vejo, ao que eu sofro hoje. Mas é como diz uma passagem do Evangelho, em que nós temos a orientação, nós temos a explicação, e muitas vezes a gente negligencia isso, faz vista grossa, e depois é que vem realmente a descoberta que estávamos terrivelmente enganados. Estamos Verdade, minha amiga. E aí, né? Vamos deixar aí para Guilherme, senão ele não... Eu queria aproveitar, Guilardo, só para fazer uma provocação em Guilardo, dizer o seguinte, Guilardo, olha, se a gente for pensar direitinho, né, se esse sujeito não tivesse sido condenado à morte, mesmo durante a encarnação dele, troncha do jeito que ele estava levando, né, ele poderia se arrepender ainda encarnado e se transformar, ao invés de um verdugo, se transformar naquele momento em um benfeitor, né? E aí ele já começava a sua regeneração a partir da própria experiência carnal. Mas essa oportunidade não foi dada a ele, né? Guilherme. Exatamente, Alexandre. E tudo por uma coisa que você falou no início desse estudo, né? Que ele foi condenado à pena de morte. A pena de morte tirou dele a oportunidade de, ainda encarnado, começar a reparar, a expiar os seus erros, né? Um erro não pode corrigir outro, né? E você vê que a pena de morte ainda existe em países ditos de primeiro mundo. Como é que um país pode ser de primeiro mundo se tem pena de morte, né? Então, você vê o erro da pena de morte, ela tira daquela pessoa que cometeu o erro a oportunidade de já começar digamos assim, a reparar o seu erro, né? Tira dele a oportunidade de já começar a consertar. Por exemplo, numa cadeia, ele já pode começar a praticar o bem ali, tentando levantar, converter aqueles outros presidiários que junto com ele cometeram crimes, a se modificarem, e já poderá levar, a partir dali, grandes créditos para o mundo espiritual. Outra coisa que eu gostaria de comentar, Alexandre, que eu achei interessantíssimo, até que a Cristina falou, se todos os homens pudessem saber o que há para além da vida, saberiam também quanto custam as consequências do mal. Não é à toa que o sublime mestre, né, o divino mestre, quando estava sendo assassinado, disse, né, perdoa-os que eles não sabem o que fazem. Né? Se eles soubessem o que eles iriam passar por estar cometendo aquele crime, eles jamais cometeriam, como ele diz aqui, né? Se eles soubessem, não haveria mais assassinos na Terra, né? As consequências do coisa. Então, é isso, Alexandre. É um caso realmente importante para estudar. Assim, a gente vê que é horrível, né, a situação. Por isso que Jesus pede que a gente tenha caridade com o criminoso. Caridade com o criminoso, faça prece por ele. E tem uma coisa aqui que Cristina falou também, né? A gente encarnado pode fugir da cena do crime. É verdade. Por exemplo, nós agora estamos encarnados, estamos fugindo dos crimes que nós cometemos no passado. Uhum. Tem isso também. Por que eu não posso julgar, eu não posso criticar, eu tenho que ter caridade? Porque eu posso ser um criminoso desse encarnado, beneficiado pelo esquecimento e para ter a oportunidade de praticar o bem, né, Alexandre? Então, a gente não pode... Exatamente, meu amigo. E você me deixou uma deixa, eu queria aproveitar, viu, meu amigo Tavares, eu vou já lhe chamar para falar sobre a programação da rádio, eu sei que a gente só está há 6 minutos aqui, mas eu queria fechar esse programa de hoje contando uma história que eu vivenciei, né, dentro daquilo que Guilardo e Cristina falou. Eu já fui policial civil, viu, meus amigos, Guilardo, Cristina, meu primeiro cargo público foi como policial civil, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Eu era da Polícia Civil e eu trabalhava numa delegacia de plantão, né? Uma delegacia de plantão que tinha alguns presos lá dentro que a gente tinha que tomar conta. E eu me lembro que tinha um preso lá que todo mundo tinha medo dele. Uma vez o delegado chegou para mim e disse: Alexandre, cuidado com aquele ali, ó. Aquele ali já tem umas 20 mortes nas costas. Aquilo não vale nada. Não confio nele para nada. Aí eu, tá bom. Com o tempo, eu gostava muito de ir para as celas, na frente da cela lá, e ficar conversando com eles, com os presos, né? Eu perguntava o que é que eles tinham feito, se eles estavam gostando daquela vida, porque não saíam daquela vida. Eu tentava, de qualquer forma, trazer um pouco de consciência para a cabeça deles. E eu me lembro que uma vez, tinha um pastor evangélico
que ele ia toda sexta-feira, ele ia lá na delegacia para orar com os presos. Ele fazia tipo um culto lá com os presos. E nesse dia eu estava de plantão, era uma sexta-feira, e esse pastor evangélico chegou lá, o delegado disse: Alexandre, acompanhe ele, que ele vai fazer o culto dele lá. Eu, tá certo, fui, ele ficou lá no corredor das celas, fazendo o culto, e ele começou a falar sobre o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças de Jesus. Rapaz, eu fiquei observando, alguma coisa me fez observar aquele rapaz. Eu fiquei observando ele e eu notei ele bem inquieto, ele ficava inquieto e passava a mão na cabeça. Aí teve uma hora que ele se ajoelhou e começou a chorar, mas chorava feito uma criança. Chorava que parecia 2 torneiras abertas assim nos olhos dele. Chorou e disse: finalmente você chegou na minha vida. Falando com Jesus, finalmente você chegou na minha vida. Desde esse dia, meu amigo Guilardo, minha amiga Cristina, eu ainda fiquei 1 ano naquela delegacia. Eu fiquei 1 ano observando aquele rapaz. Ele mudou radicalmente. No final, quando eu deixei a polícia, que passei no concurso do Banco do Brasil e fui para o Banco do Brasil, quando eu saí da polícia, esse rapaz já fazia pregações nas celas para os outros presos. Para vocês terem uma ideia, ele virou um religioso, vamos dizer assim, daqueles extremamente apegado à religião. Ficava pregando dentro da delegacia. Aí eu fico vendo uma história dessa, do Jacques Latour, e fico pensando, se existisse pena de morte aqui, a gente guilhotinasse um rapaz desse. Olha a oportunidade que a gente tirava dele, por ele mesmo se arrepender do que fez e mudar de vida, gente. E passar a ser um benfeitor, ao invés de ser um verdugo. Então esse era um exemplo que eu queria deixar, gente, porque a gente vê as coisas acontecerem na vida e a gente tem que relatar para poder mostrar como é que a gente pode aplicar na vida da gente as coisas. Então é isso, eu vou chamar agora o nosso irmão Tavares, Elielson Tavares, para fazer a programação da rádio, agradecendo todos aqueles que estão participando aí do programa, viu, gente, interagindo com a gente. Robson Nascimento, bom dia, que Jesus ilumina todos. Chiquinho, nosso querido Francisco, bom dia a todos, bom dia Casa de Caridade Chico Xavier, bom dia Alexandre, Cristina, Guilardo e Tavares. Tavares, é com você, meu irmão. Muito bem, meu amigo, muito obrigado. Que coisa linda, divina e maravilhosa. E eu fico pensando também em uma coisa, além desses criminosos arrependidos, a questão da pena de morte, que é terrível, também o aborto. Tem países muito próximos de nós que já legalizaram o aborto. Eu fico pensando também, não sei o que é pior, se é a pena de morte ou o aborto legalizado em qualquer país na atualidade do planeta Terra. É para nos deixar de cabeça quente no bom sentido da palavra. Mas vamos em frente, porque Jesus está no comando. E hoje nós estamos iniciando justamente com o programa Filosofia, Ciência e Moral, falando sobre os criminosos arrependidos, com os nossos queridos Alexandre, Cristina e Zé Guilhardo, continuando na próxima semana com Latour, se Deus quiser. A partir das 18 horas, a nossa parceria com a Rádio Rio de Janeiro, e aí a Berenice Lima e a Deusa Nogueira vão falar sobre o livro Missionários da Luz. Às 19 horas, o Estação da Luz 21 anos no ar vai trabalhar o nosso querido irmão e amigo Gabriel Oliveira, que, entre outras coisas, é da terra de Roberto Carlos, Cachoeira do Itapemirim. Não falo com o Roberto, mas falo com um caba lá nascido. Ele vai falar sobre arte e espírita em foco, já que ele tem um site chamado Acervo Espírita. A partir das 21 horas, esclarecendo e consolando com Jesus de Nazaré, olhos de ver e ouvidos de ouvir, com a equipe aqui da Web Rádio. Finalizando a nossa programação de quarta-feira, o Evangelho por Emmanuel, vejamos isso, do livro Pão Nosso, em 1 Coríntios 1,17, com Alcíria Batista, lá de Pau dos Ferros. Amanhã, bem cedinho, nós iremos para Socorro, em São Paulo, falar com Helenice Cavalcante. Ela faz o programa Semeando Luz e Amor, Conversas Espíritas. Ela terá como convidada Tânia Fernandes, né, que é do Centro Espírita Paz, Amor em Jesus de São Paulo. Ela vai falar com um tema muito interessante nessa época agora. Inclusive, amanhã, os 2 temas de 2 programas são muito parecidos e muito importantes. Como lidar com as emoções em tempo de perda.
isso às 8 horas da manhã. Às 19, no programa Estação da Luz, 21 anos no ar, a nossa convidada é a psicóloga Deusa Samu, lá do Centro Espírita Seara Bendita e da Rádio Boa Nova de São Paulo. E também ela vai trabalhar um tema muito interessante, que é o luto em tempo de pandemia. A partir das 21 horas, o Quarteto Fantástico do Rio de Janeiro, o Gênio Céltico e o Mundo Invisível, os capítulos 12 e 13, terminando esse livro do nosso querido Leão Denis, eles fazem o programa Mergulho no Pensamento do Leão Denis, o Luiz, a Nilceia, a Terezinha e a Valéria Tavares. E fechando a noite, Dona Cristina, que não tem nada que fazer, 11 horas da noite, vai fazer aqui conosco, graças a Deus, o livro Palavras de Vida Eterna, no Evangelho por Emmanuel, teste, Marcos, né? Lá no item Palavras de Vida Eterna, 168. A gente só fala da 2 semanas, mas eu quero fazer um adendo aqui com 3 programações muito interessantes. Alexandre, você sabe que domingo próximo é o Dia das Mães. Então, a Web Rádio, ela preparou um presente para o Dia das Mães, porque há longo tempo a gente vinha tentando falar com a professora e doutora Amélia Calazalma. Ela é lá de Luanda, na Angola, na África. Ela faz um trabalho belíssimo, certo? Na casa espírita que ela trabalha. É uma das grandes exponentes do espiritismo a nível mundial, e ela vai estar aqui com a gente no domingo, 15 horas, horário do Brasil, 19 horas, horário de Angola, sobre o papel da mulher e o desenvolvimento do ser humano. Teremos também a presença de Ágata Correia, de Moçambique. Então, a África, né, presente no nosso programa dos Dia das Mães, oferecendo essas 2 figuras. É um doce a Ágata e a Amélia também. Essa é a mulher de verdade do nosso querido Ataúfo Alves, uma fantástica mulher, a nossa querida Amélia. E um outro também é que no dia 28, que é a última sexta-feira do mês de maio, a partir das 19 horas, aquele rapaz, ator bonito e maravilhoso, diretor que fez o André Luiz, vai estar aqui com a gente, que é o Renato Prieto, falando, lógico, evidentemente, sobre o filme que ele participou como protagonista principal, representando o André Luiz, a arte como forma de divulgação do espiritismo. Uma outra coisa também que a gente queria divulgar, e vamos começar a divulgar hoje, é que a partir do próximo dia 21, 22 e 23, que é segunda, sexta e sábado, nós teremos a Bienal do Livro Espírita virtual. O tema é Jesus como ponte para o conhecimento. Essa Bienal, ela é justamente uma promoção do Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec do Rio de Janeiro, o IDEC, né? E teremos apoio da Federação e de tantas casas. Vai ser transmitido, certo, via todas essas possibilidades. Então, eu quero assistir pela Rádio Fraternidade, eu vou lá. Eu quero assistir pelo Portal da Luz, né? Também vou lá. A Rede Amigo Espírita, pela Siridó Espírita e também pela Web Rádio Estação da Luz. Então, dia 21, 22 e 23, 21 é uma sexta, é só à noite, 22 é o sábado, é manhã, tarde e noite, 23 é o domingo, manhã e tarde. Aí tem Divaldo Franco, Raul Teixeira, Carlos Campetti, uma série de gente, lógico, a Bienal do Livro, já que não pode ser ao vivo e a cores, vai ter que ser virtual. Então, é também uma programação que nós estamos fazendo aqui na nossa querida Web Rádio Estação da Luz. Voltamos com vocês, meus amigos. Valeu, meu irmão. Que programação maravilhosa, coisa boa. Vou ver se eu vou me esforçar aí para assistir as nossas irmãs lá da África. Queria muito ouvi-las, né? Ver a experiência do espiritismo lá no nosso continente africano. Valeu, Tavares. Parabéns aí pela programação da rádio, parabéns pela Web Rádio Estação da Luz, está cumprindo a sua função de divulgar a doutrina espírita. E aí a gente está se encaminhando aqui para o final. Eu vou chamar os nossos irmãos aqui para se despedir do pessoal. E antes de tudo, já deixar a nossa irmã Cristina com a prece final, se for possível, minha irmã, e já passar a palavra aí para vocês. Eu agradeço aí a presença de todos, já chamando todo mundo para a próxima quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Rilardo, com você, meu irmão. Depois, Cristina. É isso aí, Alexandre. O programa foi muito bom. O tema estudado muito importante, né, para nossas reflexões, para que a gente possa também ter uma nova postura com relação aos nossos irmãos equivocados e a nós mesmos, né? Então, foi muito bom o programa de hoje, e eu gostaria de agradecer a presença
a audiência de todos que estão ouvindo a Web Rádio Estação da Luz, a nosso irmão Tavares, a você, Alexandre, a Cristina, bom dia e até a próxima. Então, também gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco, né, no programa de hoje, o Guilherme, o Alexandre, o Tavares e todas as pessoas que puderam participar e nos ouvir. Dizer que é sempre uma alegria, gente, estar aqui todas as manhãs de quarta-feira com um assunto que a gente estuda com muito carinho para poder também passar para vocês. E é isso, que possamos ter uma boa semana, né? Um término de semana, um Dia das Mães maravilhoso, possamos estar com as nossas mães, com os nossos familiares, apesar desse momento que estamos vivendo assim meio dolorido. E também quero aproveitar esse momento da prece para rezar, para pedir a Deus de infinita bondade por uma amiga nossa e também da família, Priscila, que é mãe, tem 2 filhos, fez uma cirurgia e não está muito bem, está numa situação bem delicada, a família muito preocupada, que possamos também elevar o nosso pensamento a Deus e rezar por essa mãe. Então, ó Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, nosso mestre amado e amigo de todas as horas, nossa Mãe Maria de Nazaré, nossos anjos guardiões, guias e protetores, queremos agradecer mais uma vez pelo dia de hoje, por todos os dias que ainda vamos estar aqui nessa caminhada. Agradecer por todas as oportunidades e te rogar, ó Pai de infinita misericórdia, pela saúde do nosso planeta Terra, pela saúde da humanidade, pela saúde mental das pessoas, toda a humanidade, que mesmo num momento tão aflitivo, ainda não atentam para o real problema que nós enfrentamos, que é o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa falta de amor ao próximo. Que toda a humanidade possa refletir, reflexionar sobre isso no dia de hoje e nos dias futuros. Rogamos a Ti pela nossa saúde, pela saúde de todos que aqui se encontram, e que possamos ter um Dia das Mães de paz, de tranquilidade com a nossa família, e que todos possam compartilhar da mesma alegria. Em Teu nome, em nome de Jesus e Maria de Nazaré, gostaríamos de encerrar o trabalho dessa manhã com muita paz. Que assim seja. Que assim seja, minha irmã. Feliz Dia das Mães para você e para todas as mães do Brasil. Valeu, até a próxima. Obrigado por tudo. Próxima quarta-feira estamos juntos. Certamente. Até a próxima.